Olá, queridos. Que alegria estar com vocês em mais um estudo da lição. Chegamos aí à segunda-feira. Lembrando a vocês também que temos aqui no canal uma série Pioneiros. Se ainda não assistiu, só procurar aí. Já falamos sobre José Bates, Tiago White e quinta-feira agora vamos falar sobre Ellen White, tá bom? A lição de hoje tem como título Revolta no Anfiteatro. Quando a gente lê aí o texto que a lição recomenda, que é Atos 19, 21 a 20, a gente Atos 19, do versículo 21 até o capítulo 20, verso 1, tá bom? Eu espero ter ficado mais claro agora. A gente encontra então Demétrio. Quem era Demétrio? Demétrio era também um artesão, fazia ali as pratas sobre a deusa Diana para os turistas. Mas de tanto Paulo estar pregando e pessoas se convertendo, havia-se um medo disso quebrar ali a sua profissão e de outros que viviam desses recursos. O templo que ali tinha era um templo grandioso, 127 pilares, cada um com 20 metros de altura. Pense aí então. E havia-se um medo de diminuir a frequência das pessoas. Com isso, eles foram. O Demétrio juntou o grupo de artesão, um grupo que se tornou grande nesse anfiteatro para falar contra Paulo, ao ponto que só parou quando o escrivão chegou e mandou parar. Havia-se então uma revolta contra o impacto que Paulo estava gerando na sociedade. Isso é bonito de ouvir. Um agente transformador usado por Deus. E ali agora estava causando um impacto não na vida de uma ou duas pessoas, mas em uma cidade. Então eu penso que Deus, o mesmo poder que usou a Paulo, pode usar a mim e a você. A cada momento que se colocarmos em posição de querer pregar, falar de Cristo, ser usado por Ele. Ainda também a lição de segunda acrescenta mais uma história para nós, que foi quando Paulo precisou viajar e deixou alguns conselhos para os anciões, os presbíteros que ali estavam. Você vai ver Atos capítulo 20, 17 a 38. Como são vários versos, eu destaquei alguns aqui para a gente meditar. Do verso 30, é que dentre vós mesmo se levantaram homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos através dele. Paulo fala sobre a importância, como pregou, como encontrou ali eles na Ásia, e Paulo agora estava com a preocupação de eles não acabar voltando para a velha vida. Então Paulo disse, olha, cuidado com o que vocês andam falando, coisas pervertidas, que não agradam ao Senhor. O verso 31 ele diz, portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Não foi só um evangelho, uma pregação em massa. Paulo conhecia cada pessoa, dedicou-se a elas. Então vigie. A vigilância ela é importante para que a gente não caia no laço do inimigo. Verso 32, agora, pois, encomendo-vos ao Senhor a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos que são santificados. Então eu tenho pedido ao Senhor que a cada dia edifique vocês, levem a uma santidade. E aí no finalzinho, Paulo ora por eles. Verso 36 diz, tendo dito essas coisas, ajoelhou-se e orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos e abraçaram afetuosamente a Paulo e o beijaram. E entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Paulo tinha uma vivência de pregação, precisava ir a outros locais. Mas Paulo se dedicou 3 anos e Paulo ali deixou um legado de fé e esperança. Ao orar com os discípulos, consagrou-os para que eles continuassem a obra do Senhor. E o interessante é que a lição traz ali, por meio de datas, onde Paulo passou a dedicação. Por exemplo, no ano de 52 foi a primeira viagem, uma breve viagem, né, de Paulo em Éfeso, como já falamos ontem, capítulo 18 de Atos. Segunda viagem foi Atos, anos de 53 a 56, que é registrado também em Atos 19, onde Paulo passou 3 anos. Ano 57, quando esteve em Mileto, Paulo se reuniu com os anciões, que foi esse evento que falamos, e depois no ano 52, Paulo escreve a carta a Éfeso. Então você vê que houve esse relacionamento aí, que durou alguns anos importantes, né, para Paulo e a igreja ali.
E a carta hoje chega até nós, nos motivando também, nos ensinando sobre a fé e permanecer nela. Você tem gostado aí da lição? Estamos só no início, dando aí esse contexto geral, mas tem muita coisa boa para a gente aprender. Fica conosco, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, ó Pai, continua abençoando nossos amigos que participam aqui conosco, que eles possam crescer na fé, no conhecimento e na Tua graça. Nos dá um dia abençoado no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus o abençoe, queridos. Até amanhã.